Olá, meus amigos, Shalom Aleichem, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso devocional diário. Depois de servir a Deus por toda a sua vida, por estar ao lado de Josué, construindo uma vida de amizade sólida, baseada no respeito ao próximo, o capítulo 14 conclui falando da herança recebida por Caleb dentro da terra prometida. Josué 14:14 nos diz que, portanto, Hebrom ficou sendo herança de Caleb, filho de Jefuné o querezeu, até o dia de hoje, porquanto perseverou em seguir ao Senhor Deus de Israel. O primeiro aspecto que nos chama a atenção aqui é o fato de se frisar claramente que Caleb perseverou em seguir ao Deus de Israel. Como alguém pode esperar receber da parte do Eterno uma herança se não for fiel a Ele, se não zelar pelos seus mandamentos? O Rabino Yeshua, ao falar a respeito disso, confirma num de seus ensinamentos acerca do servo fiel e compara o servo fiel com o negligente. Será que nós temos sido fiéis ou negligentes diante dos mandamentos? Mateus capítulo 25:23 nos diz: Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Será que nós vivemos dando desculpas para não cumprir o mandamento? Que nós passamos dificuldade, esse ou aquele problema? Ou será que nas dificuldades nós mostramos que no pouco nós somos fiéis? Mas quanto ao negligente, Yeshua diz: tirai o que é dele e dai ao que é servo fiel. E ele conclui no verso 30 dizendo: lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. O salmista nos diz lá no Salmo 16, versículos 5 e 6: O Senhor é a porção da minha herança, e o meu cálice, tu és o arrimo da minha sorte, caem-me as divisas em lugares amenos, é muito linda a minha herança. É claro que nós não servimos ao Eterno apenas esperando recompensa, mas quando somos fiéis, tementes e queremos andar sempre em sua companhia, Ele mesmo se faz nossa herança. Ah, e como é linda, como é preciosa a nossa recompensa, a nossa herança. Por conta disso, Caleb recebe uma herança preciosíssima. E não foi apenas um território em Israel, mas a cidade de Hebrom, por onde simplesmente passaram os patriarcas de Israel, e ali estão sepultados patriarcas e matriarcas do nosso povo. Que precioso quando os filhos de Israel voltam para sua terra e depois de 400 anos você herda justamente a terra onde está o patriarca Abraham, a quem o Eterno prometeu que seus descendentes herdariam toda a terra de Canaã. Que privilégio de Caleb! E depois dele receber a sua porção na terra, o texto do capítulo 14 de Josué ainda conclui dizendo no verso final, verso 15, antes o nome de Hebrom era Kiriat Arba, porque Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. De acordo com o rabino Avraham Blau, em seu comentário sobre o livro de Josué, ele afirma que Caleb ressalta ao líder de Israel, Josué, que ele queria a terra de Hebrom. Por quê? Porque tinha um motivo especial. Durante o episódio dos espias, relatado na Torá em Números, capítulo 13, seus colegas ficaram atemorizados por conta dos gigantes de Hebrom e de suas fortificações. Caleb queria concretizar a sua fé em Deus, que Israel possuiria a terra, conquistando ele a cidade que havia amedrontado aos demais espias. Josué então atende à solicitação de Caleb, lhe dando o Monte Hebrom e toda a sua cidade. Um outro aspecto fundamental desse verso é que ele conclui dizendo que a terra repousou da guerra. Sabemos que depois da conquista desse território e da sua distribuição com as terras sendo repartidas, como veremos nos próximos capítulos, ainda havia alguns lugares a serem conquistados. Mas o próprio Eterno já tinha esclarecido a razão disso em Deuteronômio capítulo 7, versículo 22, que diz: E o Senhor teu Deus lançará fora estas nações, pouco a pouco de diante de ti,
Não poderás destruí-las todas de pronto, para que as feras do campo não se multipliquem contra ti. No fim, Deus nos dará a herança, mas assim como Israel, pouco a pouco conquistou o território, devemos ser fiéis a Deus sempre, e no tempo certo seremos recompensados. Esta é uma palavra fiel, verdadeira. Da mesma forma como Josué e Caleb, devemos ser fiéis a Deus, ainda que sobre o pouco, porque sobre o muito seremos colocados. Mas lembre-se, não se alcançará a herança divina sem essa fidelidade. E enquanto isso não ocorre, sigamos tendo diariamente ao menos 5 minutos com Deus. Shalom.